Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo da série Hipnose Muito Além do Mito. E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o caso do obstetra que teria utilizado a hipnose para abusar das suas pacientes. Infelizmente, mais uma vez a hipnose sendo levada para o grande público por um péssimo profissional, um criminoso. Foi matéria no Fantástico e eu vou analisar o que a matéria traz para a gente em relação a esse caso e como a hipnose pode ter sido utilizada por esse médico no contexto clínico e como ele poderia ter abusado em relação às suas pacientes com a utilização da hipnose. Um médico ginecologista e obstetra foi preso esta semana no Paraná suspeito de abusar sexualmente de pacientes. Segundo as acusações, tudo acontecia dentro do consultório. 15 mulheres já procuraram a polícia. Entre os relatos, há uma denúncia de hipnose como tática para facilitar o assédio. Eu sou médico, ginecologista e obstetra. O Felipe foi uma indicação, sempre foi muito conhecido pelo parto humanizado, atendimento humanizado. A palavra obstetrícia vem de obstário. Obstário é estar ao lado. Eu recebi indicações de profissionais da área da saúde, né? Autonomia da mulher é um princípio ético fundamental. É isso que me motivou a fazer a denúncia, porque ele usa um discurso de empoderamento feminino para atrair mulheres, para poder abusar delas. Eu já desconfio logo de cara dessas pessoas que vão para as redes sociais para falar que são pessoas boas, né? Essas pessoas do bem que são muito conhecidas por aí. Não, eu sou uma pessoa de bem e uma pessoa militante por causas de empoderamento, de não, eu estou ao seu lado. Eu, quando vejo uma pessoa assim, eu já ligo logo o meu desconfiômetro lá em cima, porque, no geral, eu não tendo a confiar em pessoas que gostem, né, que procurem se promover dessa forma, porque eu acho que acontece que é o que a gente vai ver por aí, que infelizmente é o que esse cara cometeu, né? Pissá tem 40 anos, médico formado pela Universidade Federal de Goiás, especialista em ginecologia e obstetrícia, mestre em saúde pública pela USP. Tem um consultório no bairro Nobre. Mas você vê que ele tem uma boa educação, né? Ele tem mestrado em saúde pública pela USP. Então, é uma pessoa que realmente tem conhecimento da área que ele está trabalhando. Agora, infelizmente, as pessoas podem ter conhecimento e não ter ética, que aí não adianta nada a pessoa ser o doutor, o PhD, o melhor daquela área, se ele não utiliza a sua prática clínica com ética e com respeito aos seus pacientes. E acaba que acontece o que esse monstro aí cometeu. Maringá. E foi daqui que ele saiu preso temporariamente na última quinta-feira, suspeito de crimes sexuais. As 3 primeiras vítimas que fizeram a denúncia não se conheciam, mas se encontraram depois de um comentário num grupo de conversas de mães em redes sociais. Uma mulher teve a coragem de não recomendá-lo nesse grupo. Ele foi muito bom comigo até o dia que eu fui sozinha na consulta. E aí outras mulheres começaram a se pronunciar nesse grupo. E aí a gente foi conversar ali individualmente. E, enfim, a gente identificou que a linha de atuação dele é a mesma para todas. A construção da ginecologia obstetrícia, ela foi feita de uma forma elitista, de uma forma sexista, masculina, racista. Mas isso era a ética de séculos atrás, em que a mulher era vista como subproduto. E o que ele faz, né? Qual o tipo de marketing dele? É se fazer com que ele aparente ser essa pessoa boazinha, que estou ao seu lado, não faço parte dessa obstetrícia antiquada, sexista, racista, tudo isso que ele falou, para atrair pessoas, né? Obviamente mulheres, ele é um obstetra, para fazer com que se sintam acolhidas supostamente por um médico que vai
contra tudo aquilo que ele diz ser errado. Ou seja, ele utiliza todo esse discurso de que ele é um obstetra diferente, ele é uma pessoa que não é sexista, que não é machista, que não é racista, para atrair as mulheres, para que elas se sintam seguras, mas chegando na hora da prática clínica, ele poder abusar delas e enganar nesse sentido, e que com ele nada de ruim vai acontecer. Pelo contrário, é com esse tipo de pessoa que se vende como uma pessoa mais maravilhosa do mundo, que muitas vezes acaba cometendo esse tipo de crime. Fernanda foi ao consultório de Felipe, atraída por esse discurso de respeito às mulheres. Ele estava me examinando Exatamente. e ele tentou me estimular. E eu imediatamente disse para ele parar. E ele dizia coisas, né? Ah, você precisa relaxar, eu vou te mostrar uma coisa que Ele dizia, você precisa relaxar, você precisa entender que o seu corpo pode te dar muito prazer, que eu tinha que quebrar muitos tabus ainda, que aquilo não era o posicionamento de uma mulher empoderada. E eu sou uma mulher instruída, né? Como que eu poderia não saber de mim? Esta outra mulher, que não quer mostrar o rosto, escolheu Felipe Sá para acompanhar sua gestação. Durante todo o pré-natal, meu marido me acompanhou. No pós também, e até então nunca tive problema. E aí teve uma consulta que eu acabei indo sozinha. Ela conta que Felipe sugeriu uma hipnose durante a consulta. E aqui é um ponto interessante, né, de como ele se aproveitava das mulheres. Ele não é idiota de, já na primeira consulta, tentar fazer com que esse abuso que ele praticava acontecesse. Primeiro, a mulher ia com o marido, enfim, fazia algumas consultas, para depois dele já ter ganho a confiança da mulher, né, ele começar a utilizar práticas ou técnicas para fazer com que esse estupro acontecesse. Para que eu fechasse os olhos, que eu me imaginasse num lugar paradisíaco, contou até 10, estralou os dedos e ali começou a hipnose. Mas em nenhum momento eu estava hipnotizada, eu estava em sã consciência. Aqui é um ponto que eu pausei porque é para deixar é importante, porque ela fala, né, que em nenhum momento eu estava hipnotizada, eu estava consciente. As pessoas hipnotizadas, elas estão conscientes, elas sabem o que estão fazendo. Então, aqui há um equívoco em relação a essa paciente de o que a hipnose realmente é capaz de proporcionar. Ela não proporciona uma inconsciência, o que ela faz é com que você fique mais responsivo às sugestões, que no caso desse criminoso nojento, era para fazer com que as mulheres fossem objetos sexuais nas mãos dele durante o momento de consulta. Simplesmente isso. E não é a primeira pessoa que ele vai fazer isso, né? Ele faz com outras também. Então, não é algo que aconteceu uma vez. Ele tinha toda uma metodologia para fazer com que isso acontecesse. Então, eu acho que o único equívoco aqui é em relação da hipnose proporcionar uma inconsciência. E isso não acontece. A pessoa no estado hipnótico, ela está consciente o tempo inteiro. Não, é sério. Se imagine tendo relações sexuais só com coisas que estejam dentro dessa sala. E aí ele começou a pegar pesado, do tipo, você se tocaria agora? Sinta-se à vontade, eu sou profissional o suficiente para poder separar as coisas, eu não vou ficar excitada. E ele foi insistindo nessa conversa de eu me tocar, de eu tirar minha blusa. Ele falou assim, qual que é a diferença de eu te examinar e agora você tirar sua roupa? Falei, porque eu entendo que são coisas diferentes, não tem porquê eu me expor aqui para você dessa forma. Então ele utiliza esses peitos. E qual é o sentido disso? O cara é um obstetra, sabe? E é legal, assim, que fique claro que as pessoas entendam que, apesar da hipnose poder, sim, ser uma ferramenta para fazer com que a pessoa se torne mais responsiva às sugestões, por exemplo, essa moça, ela mesma falou que percebeu durante essa tentativa de hipnose do médico que ela não fazia sentido aquilo que ele estava sugestionando para ela se tocar, que era um contexto completamente diferente. Não faz sentido nenhum ele utilizar essa abordagem com as mulheres no consultório e muito menos usar a hipnose para fazer com que isso acontecesse, porque ainda que ela estivesse no estado hipnótico,
ela está consciente o tempo inteiro do processo, ela sabe aquilo que está sendo sugestionada e ela é capaz de responder essas sugestões ou não. Tanto que ela percebeu que não faz o menor sentido ele utilizar a hipnose dentro desse contexto de se imaginar fazendo sexo com alguma coisa que estivesse ali no consultório. Então, enfim, é um cara realmente inescrupuloso, sem ética. Porra, deveria ficar sem poder exercer a prática da medicina, para mim, pelo resto da vida, e ainda ficar preso por um bom tempo. Mas, infelizmente, a gente está no Brasil, né? Então a gente não sabe que fim esse cara vai levar. Aí, esse universo de fragilidade feminina para supostamente praticar esses atos sexuais. A gente fez um estudo bem amplo sobre a vida acadêmica dele, a gente não achou qualquer curso, formação sobre a temática envolvendo hipnologia. A gente acredita que ele tentou utilizar esse artifício justamente para facilitar o emprego dessa suposta prática criminosa. Isso sem dúvida, né? Que ele tentava utilizar a hipnose para fazer com que esse estupro acontecesse, isso não tem a menor dúvida. Agora, o problema não é ele não ter formação acadêmica em relação a algum curso de hipnose, que no caso o delegado aqui fala, né, de hipnologia, do estudo da prática de hipnose, porque ainda que ele tivesse, o problema não é o conhecimento da prática da hipnose em si. O problema é que é um criminoso que não tem ética, é um profissional da saúde, que não sei nem se deveria ser chamado assim, que utiliza essa ferramenta de uma forma criminosa. Então, o problema não é o conhecimento ou aonde ele adquiriu esse conhecimento a respeito da hipnose, mas sim qual é a forma que ele utiliza. Então, a pessoa pode fazer um curso que não seja em uma instituição tão renomada, mas que ela seja uma pessoa ética e que aprenda com uma base sólida e com pessoas realmente capacitadas, porque isso sim é muito importante, com quem você aprende, se a pessoa realmente vem da área da saúde, se ela tem algum conhecimento relacionado à neurociência, ao comportamento humano, ou até mesmo a outras técnicas psicológicas, além da hipnose, para explicar e ensinar essa ferramenta de uma forma correta, que infelizmente também são poucos os lugares aqui no Brasil onde isso pode ser ensinado de forma correta e ética. Então, assim, o principal aqui não é nem onde ele conseguiu essa formação em hipnose, mas na forma que ele emprega, né? Na forma que ele utiliza isso na clínica, que é a forma mais asquerosa e nojenta possível. Entre os depoimentos à polícia, uma vítima disse que durante um exame, o médico introduziu a mão em seu canal vaginal e que ele mudou a posição da mão e passou a massagear seu clitóris. Uma outra mulher contou à polícia que durante 1 hora de consulta, o médico pediu 12 vezes para que ela levantasse a blusa. Em todas, ela negou. Disse que se sentiu paralisada, acuada, e que o médico teria falado que era um homem bonito, desejado, bem-sucedido, e que a recusa dela era por tabus sociais. Segundo a polícia, um caso de importunação sexual. A polícia alega que a prisão temporária foi necessária para continuar as investigações. O médico Felipe Sá está preso aqui na cadeia pública de Maringá. O mandado de prisão é por 30 dias, mas pode ser prorrogado pelo mesmo período. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Felipe Sá só deverá ser interrogado depois que todas as vítimas forem ouvidas. Pelo menos 15 pacientes já procuraram a delegacia para denunciar o médico. Vivian foi uma das que decidiram denunciar só depois da prisão. Por 5 anos, ele sempre foi profissional, mas o meu último ano, que foi a última consulta que eu fiz, aconteceram algumas coisas esquisitas, assim, estranhas. Ele falou assim, se eu pedir para você me mostrar o seu peito agora, você me mostra? As consultas eram realizadas num sofá. Ele falou que não tinha um nome para isso, porque era algo novo ainda. Então, tipo, não era uma sessão tântrica, também não era uma sessão psicológica, mas era algo para que as mulheres pudessem ter um autoconhecimento. Eu disse que não, ele perguntou por quê. E aí eu falei que a gente não estava na sala de exames. E aí ele falou, tá vendo? É um lugar, uma parede que vai mudar o fato de você mostrar num lugar, não poder mostrar no outro.
Ele mostrou o resultado dos meus exames e ele começou a falar da parte sexual, de sexo oral. Segundo Vivian, Felipe disse que estava excitado. E aí acabou essa consulta e eu nunca mais voltei. Uma paciente da sexóloga Fernanda também passou por consulta com o médico Felipe Sá. Segundo as investigações, Felipe comentou sobre ela por mensagem com Fernanda. Estou bem preocupado com a possibilidade dela estar me vendo como alguém ruim, Coitado dele. ou sei lá, abusador. Eu acredito que ele não tinha noção que isso poderia desaguar numa investigação criminal. O Conselho Regional de Medicina disse em nota que instaurou procedimento para apurar a denúncia de possível desvio ético do médico Felipe Sá e que o trâmite ocorre sob sigilo. O toque é somente o necessário para diagnóstico e tratamento da paciente. Na suspeita de qualquer ação indevida ou indício, a mulher deve denunciar. Segundo a Com certeza, né? Não faz o menor sentido. E o pior é que o cara quer passar essa aura de que eu sou uma pessoa inovadora, não sou como os outros médicos tradicionais, e aí utiliza isso para falar que o que ele está fazendo é algo inovador, para você se libertar, para você ser empoderada, enfim, conseguir se libertar desses dogmas ou conceitos que são tradicionais. Poxa, é um cara da pior espécie possível. de Ginecologia e Obstetrícia do Paraná, a hipnose é reconhecida como terapia, mas há regras. A hipnose é uma terapia reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1999. Por ser um procedimento, deve ter o termo de consentimento e não pode ser utilizada para redução da resistência física sem ser para uma terapia. Perfeito tudo que ela falou. A hipnose é realmente uma ferramenta muito eficaz que pode ser utilizada em diversas profissões, é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, de Fisioterapia. Então, assim, é uma ferramenta muito útil, já estudada e utilizada há séculos, só que aparecem esses caras aqui que utilizam para tentar se aproveitar. Torço muito para que ele não tenha tido bons resultados com nenhuma dessas pacientes. Procurou a defesa do médico Felipe Sá. O advogado dele encaminhou um vídeo. As alegações contra o meu cliente são infundadas e não condizem em nada com seu histórico profissional. É tudo mentira. Mas todos os elementos da defesa serão apresentados durante o transcurso do processo judicial. Só eu sei as insônias que eu tive, os pensamentos ao acordar, ao dormir, a luta comigo, de ter coragem de fazer alguma coisa. Hoje, ver as fotos do parto e ter ele lá, dói. E tá marcado pro resto da minha vida. Então, esse foi o vídeo de hoje. Ainda bem que esse cara já foi desmascarado, provavelmente está preso agora. Espero que fique preso por muitos e muitos anos e que nunca mais possa exercer a sua prática clínica novamente. Busque referências em relação ao médico, pergunte para outras pessoas que já tenham sido pacientes dele para saber se tem um bom histórico, se tem boas referências, e a partir daí busque também aonde ele aprendeu isso, porque, como o delegado falou aqui, não se sabe onde ele aprendeu essa técnica, inclusive isso pode ser aprendido de várias maneiras, pode ter sido em curso, pode ter sido até mesmo só vendo vídeos. Então, ética é fundamental. A culpa, nesse caso, obviamente, não é da hipnose em si, é da falta de caráter e de ética desse marginal aí que espero que fique preso durante um bom tempo.